Salve galera, aqui é o Grola. Esse vídeo que vocês vão assistir agora foi gravado no final de uma das aulas online do Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop, edição de Arcanos Menores. Alguns dos alunos tinham pedido para a gente fazer uma pequena introdução ao estudo da Kabbalah. Então a gente sentou, eu, o Keller, o Cris e o Kussa, e deu um panorama geral. A gente falou sobre a árvore da vida, a Kabbalah hermética, deu referências bibliográficas. Então é só para quem nunca ouviu falar do assunto, é só para você já ter uma ideia e uma visão geral do que é que acontece, beleza? Abração para todo mundo e curte o vídeo aí. Pessoal, então vamos lá. Algumas pessoas pediram, porque não tem conhecimento nenhum de cabala e tal, e falaram, putz, será que não dá para fazer um panorama geral? Como, enfim, não dá para ficar tomando o tempo do curso de menores e a cabala, a árvore da vida em si. É só, deixa eu falar olhando para a câmera aqui, é só uma sustentação para a gente ter um pouquinho mais de entender por que os números estão saindo daqueles lugares. Então, eu achei ainda interessante a gente fazer depois uma conversa rápida explicando a árvore da vida e tal, no contexto da Cabala hermética, tá? Isso para mim é um ponto muito importante. Quando a gente fala de Cabala, em linhas gerais, quando a gente fala de Cabala, tem várias maneiras diferentes de você estudar, principalmente se você vem de escolas judaicas, tá? Hoje, o modelo que a gente usa no hermetismo, que é a árvore da vida, inclusive, aparentemente, até onde eu sei, nem é usado pelos judeus, né? Então, a gente foca principalmente no hermetismo, a cabala hermética, que é a forma como os ocidentais entendem e entenderam a cabala lá, Levi, Papi, depois passou pela Golden Dawn, essa porra toda, entendeu? E como chegou hoje. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que é, eu vou mostrar aqui alguns modelos, tá? Vou compartilhar minha tela. Como o Keller sempre fala, eu não tenho visualizadores de imagem, meu visualizador de imagem é o Photoshop. Então eu vou abrir aqui o Photoshop, vou abrir as imagens. Bizarro isso, cara. Vou Apanhar esse abrir, cara. vou abrir aqui nele e a gente vai ver alguns detalhes, tá? Então, o primeiro ponto importante, quando a gente olha para a árvore da vida, deixa eu já deixar ela aberta aqui. Então, o que eu tenho aqui, tá? É esse modelo, onde eu tenho as 10 esferas e os 22 caminhos, certo? Lá em cima ainda tem o Ein Sof Hour, o Ein Sof e o Ein, que é a luz ilimitada, o ilimitado e o nada. O que para mim, foda-se, eu nunca nem parei para estudar isso, porque, cara, para você chegar a entender até Keter, que é a nossa realidade, já é extremamente complexo. O que está além, imagina que tudo isso aqui é o que É veio antes do Deus. Big, é o que veio antes do Big Bang. Ou seja, velho, foda-se, deixa que os físicos, a hora que os físicos entenderem o que é isso, a gente consegue conectar e fazer analogias e beleza. Então, por enquanto, para mim, eu não tenho essa preocupação de focar no que é antes. Tá? Aí vem a árvore em si. A árvore, pessoal, ela é um modelo da realidade. É como se fosse, se a Vai Vai, carnavalesca, fizesse um mapa da realidade. É isso. Ela é um modelo. Aí está o ponto. As pessoas falam, mas é um mapa da realidade? Eu não gosto de entender isso como mapa. Porque o mapa é uma representação real de alguma coisa. Em escala, mas real. E isso aqui é filosófico. Eu não Eu sei já se discordo. eu não sei se a representação se o universo é isso aqui. Se ele é composto de 10 esferas. Isso funciona para a gente entender, mas eu não posso garantir que realmente a nossa realidade seja dessa forma. Então, para Eu mim, já isso é. penso o mapa, eu já penso o mapa como aproximação do Deleuze e do Guattari. O mapa não é o território, ele é uma tentativa vã e frutífera de representar alguma coisa. Então, para mim, a palavra mapa funciona desde que você pense que ela não é um para um. Não, sim, Keller, mas mesmo numa escala reduzida, mesmo em 1 para 1000, não dá para mim dizer que o universo é isso aqui. Ele é Mas formado dessa funciona para você maneira. dizer que ele pode se aproximar disso, é isso que eu quero Ah, dizer. Ele é uma organização humana desse universo. tá. Enfim, ou seja assim, sendo o modelo o mapa, isto é o que a gente entende no hermetismo como a árvore da vida, certo? Lembrando que um ponto inicial que você precisa entender sobre este diagrama, e que eu dei um Ctrl menos em algum lugar que não era para fazer. Pronto, Photoshop. Este diagrama, ele era composto somente por 2 hexágonos. 2 hexágonos, 10 esferas.
Aonde eu tenho Malkuth aqui, ela estava aqui onde está Yesod. Yesod está onde está Tiferet, e Tiferet vem para cá, aonde ou você vai achar representações onde não tem nada, ou você vai achar representações onde tem o abismo, que é Da'at. Isso era o universo perfeito, era um cubo duplo. Quando houve a queda do paraíso, quando a humanidade foi expulsa do paraíso, houve a queda. A queda puxou Malkuth mais para baixo ainda, mais para a densidade ainda, e por consequência arrastou tudo que estava com ela, deixando esse abismo, no chamado véu do abismo aqui, que impede que a humanidade retorne ao seio divino. Ela impede que o ser humano retorne à divindade. Então aqui é a chamada não séfira. E aí tem várias argumentações filosóficas de o que seria o Da'at. A queda você pode facilitar por mitologias, usando mitologias judaico-cristãs, dizendo que é o momento em que o ser humano se afasta de Deus. E aqui, se você tem problema com mitologia judaico-cristã, beleza, não tem questão. A maioria das mitologias vão falar a respeito de uma queda, que é o momento Sim. em que o ser humano deixa de habitar o mundo divino para habitar aqui. Então, nos xamanismos mais básicos, você vai ter a ideia de que os espíritos andavam pela Terra, o ser humano andava pelo mundo dos espíritos, e ele foi banido em algum momento. Né? Você vai ter isso em todo lugar. O ser humano acessava o Olorum e agora não acessa mais. Exatamente. Então, sempre essa colocação, né? É esse afastamento. O Chris, que está aí, que também é do hermetismo, se quiser abrir a câmera aí também, quiser falar, fazer alguns comentários, tá liberado. Viu? Então, basicamente, o que a gente tem, a gente segue este modelo, que tem 10 esferas e 22 caminhos, onde cada caminho conecta um arcano maior, e as 10 esferas conectam aos arcanos menores, lembrando que quando eu tenho 4 árvores, eu tenho mundos separados. Certo? Tenho aqui uma outra imagem. Cadê o Bridge? Que é uma ideia, que inclusive é uma ideia que veio do Del Debe, que ele apresenta, que é a representação da origem da árvore, certo? Que no princípio você tinha o Yin e Yang unificado, e aí você tem a separação, você tem o Yang de um lado e o Yin do outro lado. E aí, quando você tem aqui, você tem uma separação em alma, mente e corpo, quando você tem o Yang, você tem o elemento fogo, que está relacionado a tudo que está acima do véu do abismo. Quando você tem o Yang Yin, você tem o elemento água, que é tudo que está entre o véu do Parroquet e entre o véu do abismo, ou seja, Tiferet, Geburah e Rezed. E lá em cima, desculpa, Binah, Okmah e Keter. Aqui embaixo, na linha do Yin, você tem o Yin e Yang, onde você vai ter o elemento ar. E aqui eu tenho Hod, Yesod e Netzach. E embaixo, desculpa aí, aqui na verdade é Yin, tá errado inclusive no meu desenho. In, eu tenho Malkuth, que é terra. Lembrando que nesse Asis, 2, 3, 4, 5, 6, os 7, os 8, os 9 e os 10. Certo? 1, 2 e 3 sempre relacionado ao elemento fogo. 4, 5, 6 sempre relacionado ao elemento água. 7, 8 e 9 relacionado ao ar. E o 10 relacionado ao elemento terra. Aqui do lado tem outras analogias que a gente fez na época do primeiro Mayhem, que foi tentar encaixar isso aqui nos 7 níveis para entender os 7 chakras relacionados à árvore da vida, e aqui aos 7 corpos. Né? E a ideia da matriosca também relacionando os 7 níveis da árvore com o corpo físico, perispírito e espírito, como falam os espíritas, ou com 7 corpos, como falam outras linhas. Certo? Então, vai, manda pau. Só para constar que às vezes fica mais fácil a gente entender por narrativinhas historinhas, né? Assim como a gente tinha demonstrado que a árvore Da'at não existia, Tiferet era onde está Da'at, Yesod era onde está Tiferet e Malkuth era onde está Yesod.
Da'at não existia. Quando a queda acontece, você tem a árvore inteira sendo puxada para baixo, né? Então Tiferet, que é o eu máximo, ele era muito próximo do divino e agora está distante. E foi criado também os abismos da criação. Os vários abismos são esses vários véus que estão sendo colocados. O que, que eles são? Eles são dificuldades e são problemas e são barreiras evolucionárias, se você quiser entender. Então, por exemplo, se a gente for pegar a evolução do ser humano e colocar nesse rolê, enquanto a gente tinha hominídeos na face da Terra, como por exemplo até o homem de Neandertal, que era plenamente ligado ao desenvolvimento dos animais, o ser humano era só mais um animal. Não tinha desenvolvido ainda cultura, nem interpretação, nem polegar opositor, nem tinha tido a primeira revolução, que foi a revolução linguística, né? Se você for guiar pelo Yuval Harari, ele chama assim. Então, nessa época, tudo estava manifesto em Malkuth, ali embaixo. O que era Malkuth, então, nesse momento? Malkuth era o plano físico, e ali estão todos os animais, ali estão todas as coisas. No momento em que o ser humano atinge essa diferenciação mental, né, essa diferenciação mental, essa percepção, alguns dizem que foi esse o momento da queda, outros dizem que, aí tem aquela visão gnóstica, né, que vai falar que foi porque o ser humano despertou essa consciência que permite a evolução, o Deus maligno pune o ser humano, criando um abismo maior para separar eles do lado divino. Essa é uma visão. E você tem a outra visão dizendo que foi o ser humano fazendo merda mesmo. Aí você escolhe quem você quer culpar. Aí o que acontece? Você tá ali embaixo, preso, né, como animal. Na hora que você desenvolve, por exemplo, a quebra-barreira linguística, que você consegue compreender o mundo, que você consegue compreender que você tem um mundo dentro de você e tudo mais, aí o ser humano atravessa o véu de Nefesh, que é o véu do físico, e ele agora é limitado pelo véu de Parroquet. O véu de Parroquet é a espiritualidade plena, é o contato com o que está além, é o primeiro contato com o divino, é o elemento que a gente está colocando ali como elemento água, porque o ser humano atingiu a razão, mas ele não domina nem a razão nem a emoção. Aí você atinge ali a questão linguística, o ser humano começa a sonhar, é o Yesod, o ser humano domina a linguagem, que é Rod, o ser humano começa a desbravar o emocional, psicologia, esses métodos muito loucos, que é o Netzah. Mas ainda não atravessa o véu de Parroquet. Os cristãos vão dizer que o véu de Parroquet ele só é atravessado, os cristãos cabalistas, quando rola o sacrifício de um ser divino pela humanidade, que é para retomar o caminho. Que é aqui que entra o Cristo, que é a representação máxima de Tiferet, dentro da cultura cristã. Essa visão que o Keller está falando, só para enquanto ele retorna aí, é uma visão que você vai encontrar várias cabalas, né? Você vai encontrar a cabala hermética, a cabala judaica, a cabala cristã. E essa visão que o Keller está oferecendo para a gente é uma visão dita da cabala cristã, né? Do que os cristãos, os seguidores de Cristo acreditam olhando para a cabala, né? E essa é uma visão que são várias cabalas e essa é a cabala cristã. Você estava oferecendo essa visão para a gente. Então você tem aquela alusão bíblica, né, de que fala que o véu rasgou, aonde ou o divino fica mais próximo da terra, ou o ser humano fica permitido afetar o divino. Quem fez o quê é a tua escolha aí definir. Mas assim foi quebrada a fronteira de Tiferet para a maioria da humanidade. Antes disso, só quem tinha acesso a Tiferet seria aquelas pessoas que, sei lá, o Buda, entendeu? Que alcançou Tiferet. Era muito mais difícil. A partir do sacrifício do Cristo, segundo a Cabala cristã, segundo várias outras que você vai ter deuses solares que sacrificam, né? Você atinge você pode atingir a iluminação em vida agora por causa dessa facilitação, desse sacrifício. E o último véu é aquele véu que até hoje só os iniciados querem ultrapassar, que é o véu do abismo, lá em cima. Onde você vai enfrentar, o cabalista vai enfrentar o famoso demônio Corozon, né? Que é onde o ego se alimenta do próprio ego, a loucura se instaura e a destruição é presente para depurar totalmente e você poder alcançar as esferas superiores. Dali nada sobra, né? Ali a galera é massacrada. E ainda tem a ameaça que se você for para lá sem preparo, ou você morre ou você pode perder inclusive contato com o SAG para sempre, né? Eu só percebo várias percepções diferentes sobre essa questão, né? Mas seria a partir do Da'at, você chegando a Binah, seria a real conexão com o divino. Lembrando assim que o Keller falou do Cristo sacrificado, permitindo um caminho mais fácil de acesso às esferas superiores,
ainda não recompõe a árvore original, né, antes da queda. Teoricamente, antes da queda, você não teria nenhum abismo. A partir de Tiferet, você já conseguiria uma subida para Binah e conseguiria se reintegrar ao divino. Mas se o rigor de Geburah já é assustador, imagine o rigor de Binah, né? Sim, sim. Você é Por louco, isso. cuzão. E aqui, pessoal, tem um pouco a ver com o que a gente fala durante o curso a introdução que a gente fala, que são essas correlações, né? Você tem o todo unificado em Keter, você tem o todo manifestado, mas não formado em Rock-Ma, que é por isso a relação com Caos, o todo restringido relacionado a Saturno em Binah, a expansão em Hesed, né, relacionada com Júpiter, o rigor, né, Júpiter também relacionado com a misericórdia, o rigor em Geburah, ou Geburah, né? Lembrando que muitas vezes é comum você ver Hesed chamada de Gedulah, né? Então Geburah ou Geburah em vermelho ali no pilar da esquerda e Hesed ou às vezes Gedulah no pilar da direita, né? Misericórdia e do outro lado rigor. Você tem os estados de iluminação de Tiferet, a esfera solar, Netzach, Vênus, a esfera emocional, Rod como uma expressão final da razão, a razão manifestada, a comunicação, né, ali no 8, e Êxodo como a última fronteira entre o astral e o mundo físico, né, representada pela Lua. Você vai ouvir, por exemplo, em conversas espíritas, o pessoal dizer que o espírito, antes de encarnar, ele passa pela Lua. Né? São todas conversas metafóricas por causa dessa relação da árvore da vida, certo? E ali, a Rota 32, que é o caminho do mundo, da Carta do Mundo no Tarô, que liga o Êxodo com Malkuth, com a esfera lunar, com a esfera do plano físico, né? E é por isso que a gente fala que a primeira missão, o primeiro aprendizado de qualquer estudante de ocultismo ou de misticismo é romper o véu de Nefesh, conseguindo cruzar a Rota 32, seja por meditação, com meditação, com visualização. É o que acontece quando você vai se envolver em rituais, por exemplo, de ayahuasca, certo? O primeiro ponto de saída para onde você vai é cruzar esse caminho para enxergar o outro lado. Um outro jeito que isso acontece naturalmente é quando você morre, né? O psicopompos faz a sua travessia pela Rota 32. Cris, quer complementar? Não, essas visões das esferas, eu acho que são fantásticas, né? Você olhar diretamente para Tiferet, olhar diretamente para o Sol, o que vai acontecer? Vai queimar seus olhos, né? Então, você só consegue enxergar Tiferet através do reflexo dele em quem? Na Lua, que é Sim. Yesod. Então, muitos dos santos, das crenças nessas divindades menores, elas estão ligadas ao culto da Lua. Porque quando você pede para o santo, né, você está pedindo para quem? Você está pedindo para a Lua, porque ela, na verdade, vai pedir isso para o Sol. Então, é uma forma de você olhar, Muito você bom. só consegue enxergar o Sol através da Lua, no caso dessa visão subindo da árvore da vida, né? Tem uma visão que o pessoal fala da macumba, que é o seguinte: você está aqui embaixo, né? Você está em Malkuth. Então, na verdade, você fala com a entidade, Exatamente. a entidade fala com o santo e o santo fala com Deus. Muito bom. Deixa eu puxar uma parada também aqui, que é nessas coisas de traduzir com historinhas, né? Uhum. Uma historinha bacana que é para vocês entenderem também é que não necessariamente eu preciso seguir para as esferas de cima pelo caminho 32. O caminho 32 que está ali embaixo, que é o caminho do mundo, ele é o caminho mais seguro. Ele é o caminho mais palpável. Ela é a estrada de tijolos amarelos, é o caminho seguro para seguir. Mas você tem pessoas que vão por outros caminhos. Por exemplo, era muito comum que sábios, em geral, sábios clássicos, eles caminhassem pelo caminho 20, é o caminho de julgamento que está do lado.
E era muito comum que bruxas, em geral, caminhassem pelo caminho 18, que é o caminho da lua que está ali do outro lado, ou o contrário. A única questão em relação a essas visões de, o caminho 18. O caminho 18, na verdade, ele está aqui. Quando a gente olha a Cabala com a árvore da vida como um modelo estruturado, filhão, se você está aqui embaixo, como é que você vai chegar aqui por este caminho? Você precisa fazer a subida por todos os outros. Então você vai ter análise que fala assim, beleza, você tem 3 caminhos para começar a subir. Ou é o 32, o caminho 32, ou o 31, ou o 29. Qual é o Desculpa, problema? Qual é o eu problema? usei o nome das cartas, mas o caminho é esse de baixo mesmo. Isso. Qual é o problema? O problema é que quando você sobe por uma via científica no caminho 31, o pessoal fala, esse aqui é praticamente o caminho do ateísmo. Lembrando, pessoal, que isso aqui tem a ver com evolução espiritual, e evolução espiritual não tem nada a ver com religião. Certo? Porque muitas vezes a gente olha e fala, mas o cara, qual que é a tua religião? Não, eu sou ateu. Não, então ateísmo é religião também. A crença na não crença também é uma crença, certo? Chega Então a ser pior que a outra. Exatamente. Então você tem uma subida por aqui. Da mesma forma que o cara que sobe pelo caminho 29 aqui do lado... É um maluco espiritualista surtadaço e tudo você foge da realidade, você perde a realidade. Você se perde da realidade totalmente. Se você subir pelo 31, você perdeu a fé. E normalmente você fica apocalíptico, viu? Total. É uma coisa muito louca. O cara fica tipo, não, a gente tem que construir, mas não tá dando, vai ferrar. Sabe aquela visão marxista clássica de que a gente precisa acabar com o mundo para formar um mundo novo e tal? É uma visão anárquica que fala assim, não, tem que destruir a porra toda e tal, porque senão não tem jeito. Isso é uma característica de pessoas que caminham pelo caminho 31, que a gente está colocando ali embaixo, no caminho do julgamento da carta, né? Exatamente. Então você tem de um lado um caminho onde você perde, você se desconecta da fé, e em compensação do outro lado você tem um caminho que te desliga da ciência. Então, se você analisar, aquela história que a gente fala... O Bolsonaro hoje, né? Que é o cara que tá tomando cloroquina, saindo no caminho, falando várias merdas. É um caminho de seita. É muito louco isso. Exatamente. Fé sem ciência é complicado. E ciência sem fé, eu até entendo a ciência sem fé, quando o cara se desconecta de uma fé divina para olhar para o mundo físico. Mas vamos lembrar que fé também não quer dizer só fé em Deus, né? A fé também quer dizer fé em você. Então, existem cuidados. A questão daquele caminho do raio que se faz, ou caramba 4, é porque aqueles caminhos tradicionais que são mostrados em gráficos aí nas ordens, é que esses caminhos passam por todas as esferas. Então você vai passar pelo caminho de êxodo, com meditação, com visualização, entendeu? Com o trabalho de visitar terreiro, ver o que é uma incorporação, de tentar entender, tentar botar um pouco de razão dentro dos fenômenos que você observa, que não tem explicação puramente científica, e aí você equilibra. Acho que o Calão caiu, deve voltar já. Você equilibra justamente estes caras aqui em cima para você passar por Yesod, entender o que pode ser explicado ou não, chegar em Netzach, que é, cara, esta via só existe, eu não consigo explicar pela razão, ela é pela fé, mas você tentou explicar ela pela razão, certo? E você vai passando e subindo até você chegar numa iluminação e você conseguir transcender a iluminação. Algumas ordens vão dizer que uma vez que você se ilumina, que é a parada mais difícil, então lembrando que aqui você tem a cruz crística, né, entre Tiferet e Malkut e Hod e Netzach, você tem a cruz. Algumas tradições vão dizer que a partir do momento que você chega em Tiferet, você fez a união com o seu Sag, e a partir daqui toda a sua trajetória não é mais encarnada. A tua trajetória só acontece no astral. Esse caminho que você estava falando, tem um texto que fala que é o caminho da flecha, né? Você se apoia em Hod, você se apoia em Netshah, você traz Yesod para Malhut para você poder ser jogado até Tiferet, né? Sim. Mas lembrando também que a gente fala muito da iluminação humana chegando a Tiferet, mas isso aqui é só metade do caminho. E aí tem essa ideia.
se o cara faz isso encarnado ou não, se o cara tem como é que chama? Uma epifania e se ilumina e, tipo, sei lá, o menino Buda que sentou embaixo da árvore fazia 5 anos que estava lá meditando e os caras com um monte de termômetro, não sei o que, não, tipo, porra, o cara tá vivo, ele tá 5 anos lá parado meditando e de repente, de dia para noite, o moleque sumiu. Ah, sei lá, meu, vai ver que ele meditou tanto que teve uma epifania. Foi pra Disney. Atingiu o Nirvana, sei lá, porra assim, entendeu? Então a Cabala, ela é um modelo, é uma ideia de você tentar estruturar um conhecimento que não é lógico. Talvez Psicocosmo. você tentar colocar lógica numa coisa que você não tem como compreender. Certo? É uma ideia de você tentar botar uma lógica nisso. E lembrando uma coisa muito importante, que todo mundo acha que as coisas são assim, seguem nessa forma, mas na prática isso aqui é só um emaranhado de cores onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E você não está com a razão, né? Lembre-se disso, que isso aqui é uma visão. É uma visão. Você tem uma cara de outras psicocosmos para você olhar assim, que alguns são até mais funcionais para determinadas áreas e menos funcionais para outras. A cabala hermética, ela tem uma característica muito louca que ela vai te ajudar a lidar com a caralhada de informação que a modernidade nos trouxe. Antigamente, ela não tinha como você organizar isso. E organizar também essa religião líquida que a gente tem. Que o cara é cristão, formação cristã, cabalista, joga runa, vai na Umbanda e faz feitiçaria. Aí a cabala é uma boa ferramenta para organizar esse sistema todo, né? E uma coisa que precisa deixar bem esclarecido, que a cabala não é isso aí. Isso que a gente está mostrando é o diagrama da árvore da vida. Isso aí... Sim, perfeito, bem lembrado. Se a gente pudesse colocar em termos de porcentagem, talvez o entendimento desse diagrama te dá o entendimento de 1% do que a cabala fala. Sim. Cabala para quem pegar, por exemplo, o livro do Del Débio, que disseca cada um desses termos, caminhos, cara, o livro é desse tamanho, velho. Entendeu? Então, assim, para quem quer estudar, aquilo ali já é um puta resumão. Pô, ô, Cris, o meu tá aqui, velho. Tá aqui, ó. Esqueci. Olha o tamanho da criança. Com a página fininha ainda. Então, ele estabeleceu correlações com... o meu tava aqui do lado, Cris. Tentei dar um grito para você. Ele tentou estabelecer correlações, lembrando que ele trabalha por mitologia comparada, então ele tenta ajudar você a entender o que é Tiferet falando dos deuses, das divindades solares, ele vai tentando puxa as conexões também com a cultura afro-brasileira, porque é muito mais fácil a gente que está aqui. Então vai falar, tipo, aqui, em Exode está Iemanjá, em Rod está Exu, em Netza está Oxum, em Tiferet está Oxalá, aí em Gevurá está Ogum, Hesed está Oxóssi, em Dash está Nanã, em Biná está Xangô, Roquimá e Ansan, em Keter Olorum, ou em algumas visões, você tem inclusive Beji aqui, certo? Então, é uma maneira... Aí tem os radicais que falam, porque eu não concordo que Ogum está aqui, porque Ogum tinha que estar aqui. Então, depende do mito que você analisa, do contexto dentro daquela, de repente, tribo africana que estava trabalhando, depende de vários contextos, entendeu? Aí, quando você entende que nada está em uma esfera só e tudo está em tudo, mas que talvez tenham partes maiores ou dentro de uma mitologia, dentro de um mito, aquilo seja uma representação maior, aqui, e você começa a conectar, deuses da guerra, Thor, Tyr, Ogum, Marte, Ares, deuses chineses e tal, e você vê que... É que a gente esquece que dentro de cada uma tem uma esfera, né? Então Exatamente. Você também pode fazer. Tem uma cabala, tem um diagrama. Então você vai ter, às vezes, Geburá é o que mais, sei lá, o rigor é o que mais rege, mas existe misericórdia no rigor, existe beleza no rigor, existe vitória no rigor. Existe, e isso é só um amálgama que serve, como a gente comentou anteriormente, sobre a runas e tarô, esse tipo de coisa,
é um amálgama que serve para você tentar chegar na ideia de entender o que essa esfera significa, e aí depois você abre mão de usar esses deuses para entender de outra forma, e aí você entende que eventualmente um determinado deus está numa esfera e eventualmente ele vai estar em outra, certo? Esse trabalho o Marcelo faz muito bem no Cabala Hermética, tanto no livro quanto no curso dele, onde ele faz uma varredura geral disso aqui, explicando o que é o que, esferas e caminhos aí, né? Esse livro aqui é um compêndium, né? É um bom guia de estudos. Pessoal, então basicamente, assim, só o que a gente queria fazer essa pequena introdução, tá? Mostrando o que é. O que é um modelo, que não é único, que pode ter vários... O Kusa, por exemplo, que estuda muito o paganismo nórdico, vai ver Yggdrasil, e lá vão ter outros mundos, a quantidade de mundos vai ser diferente, os caminhos vão ser diferentes. Em Yggdrasil ela é permeada de criaturas, é uma outra cosmogonia, e também funciona, e às vezes a gente também tenta correlacionar com isso aqui. No Oriente você vai ter outras cosmogonias, outros modelos, outras formas de trabalhar, mas essa é que a gente escolhe porque funciona bem para as ferramentas que a gente quer utilizar, seja de autoconhecimento ou de conhecimento espiritual. Que, na verdade, quando a gente começa a olhar para a Cabala, a gente começa a perceber que as virtudes, os vícios, que estão relacionados com o tarô, que o tarô é uma das formas que a gente tem de acessar essas coisas também, começa a fazer muito sentido muita coisa, sabe? Então, é um jeito bastante prático de organizar a realidade, de como as coisas funcionam. Eu acredito que é bem por aí. E se você parar para pensar, um dos motivos dela ser tão eficiente pra gente, ela tem vários problemas como tudo, mas um dos motivos dela ser tão eficiente pra gente é porque ela tá no cerne do que é o Ocidente, tá ligado? O pensamento do cristão, né? Do judaico-cristão. E quando você fala, só podia surgir no povo judeu também, que se você pensar, é um povo que, para além de qualquer escolha ou pensamento escolhido que algum judeu possa ter, historicamente falando, é um povo que migrou por um grande espaço. É um povo que perdeu terra, foi um povo viajante, que teve contato com várias culturas e precisou organizar essa caralhada de cultura na própria cabeça. É um povo que foi parar no Egito e precisou organizar aquelas loucuras no Egito. É um povo que foi ter contato com os mesopotâmios e foi aonde surgiu uma classificação da ideia de mal e bem anterior. Então, assim, surge deles. E aí a hermética, ela é uma evolução dessa viagem. Ela é uma evolução de tentar organizar isso tudo. Ô, Grola, você quer fazer um parâmetro daquele... Falando qualquer exemplo, só para ir de 1, 2, 3, passar pelas esferas? A gente fez bastante, mas a gente poderia fazer agora rapidinho? Eu gosto dessa aqui, ó, que na verdade Perfeito. foi um estudo do Doug Simon, que ele falava sobre a Cabala e a administração, né? E ele fez um estudo, inclusive, dos véus lá em cima, né? Que ele fala que aí você tem lá o amor no que faz, a compreensão do que faz, a tolerância entre o que faz e o que não faz. E aí começa a descida. Então, lá em Keter, você tem o brainstorm, você tem aquela tempestade de ideias, você tem, muitas possibilidades. Em Rockman, você tem a seleção das ideias e o desenvolvimento dos conceitos. Em Binar, a verificação das condições técnicas. Aí existe uma despersonificação ali em Dart, que é meio que um tipo, chegou até ali e falou, foda-se, não vamos seguir. A definição do projeto. Aí lá em Hazard você tem a expansão do projeto, em Gevurah, exclusão de pontos falhos e tratamento de problemas. Em Tiferet, a execução do projeto piloto. Em Netzah, a verificação dos resultados preliminares e impressões. Em Rod, a elaboração de um plano de ação. Em Exod, a execução do plano de ação, registro de resultados. E no final, a padronização. Certo? Lembro, teve um programa que o Keller, inclusive, o Keller falando de Cabala, o Keller fez essa mesma analogia, por exemplo, falando da criação de um podcast. Como a gente fez no curso de menores, falando sobre criar um quadrinho, né? Exatamente. Certo? Então, assim, os processos de manifestação de ideias podem ser sintetizados por essas 10 esferas.
Você quer que eu abra a árvore básica para dar mais algum exemplo, Keller? Não, eu acho que funciona, assim. Era só porque a gente falou que ia dar essa recuperada, né, pro pessoal que fez o menores. Sim, aham. Entender, a gente falou pro Christian. Aqui são todas as. Algumas, aliás, não são todas, são algumas das versões das árvores da vida que eu desenhei. Então tem ela em preto e branco, que era para o pessoal imprimir e rabiscar em cima. Tem uma versão mais simplificada ainda para o pessoal poder, então, enfim, não só pintar, mas poder fazer marcações. Ah, Lembrei de uma parada. ah, Abre qualquer uma aí. Você também pode fazer um exercício interessante pro pessoal, que é você pegar a narrativa, colocar personagem, posicionar aí no meio. Porque, por exemplo, sei lá, você quer pegar uma. Para você entender legal, não quer dizer que seja, gente, é para você fazer uma analogia. O processo da Cabala, em geral, ela é fazer correspondência. Tanto é que você tem os aspectos de Kaaba, os aspectos da numerologia, os aspectos daquela leitura de palavras, é sempre fazer correspondência. Então você pode colocar, por exemplo, aqui, histórias em geral nos personagens. Quer ver? Você vai lá e coloca, dá um pause aí, onde você tá mesmo. Yerida, ali em cima, na área central, nesse pilar central. Você coloca em Keter uma coisa que ela é geral. Eu vou começar do mais baixo, que é pra gente entender um pouco melhor. O Rockman, que é o mundo onde se rola um determinado assunto. Se você viu, sei lá, She-Ra, você coloca ali o mundo da She-Ra, que eu não lembro o nome agora. Aí do lado é o primeiro corte. Então tá tendo uma disputa por aquele mundo da She-Ra. Você pode colocar ali a guerra que tá tendo entre a Revolução entre os rebeldes e a galera que quer tomar o Eternia. Bem lembrado. Obrigado, Ana Lu. Aí embaixo você tem Daat, que seria um grande adversário, uma grande disputa para colocar. Que você pode colocar ali também o vilãozão lá dos inimigos. E aí você tem alguém que aconselha de maneira positiva, que é ali embaixo em Resede, que é um conselheiro, alguém que ajuda a formar e vai. Você pode colocar aí a mãe da Sparks lá, da Brilhantinha, que é a rainha fada doida. Do lado você tem Geburah, que é alguém que vai lidar na maneira da força, com bravo. Você pode colocar a Hope Light, que no começo começa a forçar. A She-Ra é a própria Tifa, que tá colocada ali embaixo. Netzai é o arqueiro, que ele é o cara mais coração, que é o cara que tá junto com ela. Rod é a princesa brilhante lá, que ela quer alcançar algo, ela tem esse orgulho, essa busca mais racional. E Exod, que você coloca ali, é a própria transformação, é a espada que permite a Dora alcançar essa face de She-Ra dela em Tiferet. E Malkuth você pode colocar que é a própria Dora antes dela se encontrar. Então, assim, você tem várias coisas que você pode encaixar aí para compreender melhor essa estrutura. O importante é você entender o que cada esfera representa. Pessoal, lembrando só que esse estudo que o Keller acabou de fazer, o Marcelo também fez isso durante muito tempo no antigo Teoria da Conspiração, que agora acho que eu não sei se virou hermetismo.com.br ou hermetismo.org, mas vocês vão achar, vocês vão lá encontrar Star Wars, a Árvore da Vida. Eu ia comentar sobre isso. Inclusive, pode pegar isso até como exercício. Sim. O que você faz? Você pega, vê qual é o assunto que ele está falando, mas sem ver como é que ele fez a correlação, você senta e vai fazer a sua correlação. Aí depois você pega e compara com o que ele colocou lá, para você tentar entender por que eu coloquei aqui e ele colocou em outro ponto. E tentar entender as características que foram colocadas. Entendeu? Então, pessoal, isso aqui é um resumão, só para vocês entenderem. Tá? A gente não é objetivo do nosso curso entrar em Cabala, a gente dá só a base geral, que serve para a gente fundamentar algumas coisas dos arcanos maiores, dos arcanos menores, principalmente dos menores, os maiores a gente faz outras fundamentações. Tá? Quem se interessar, tem aí eu e o Cris já mostramos o Cabala Hermética do Marcelo, aproveita que Prometeia, bom pra caralho, não tô com os meus aqui, tá? Esse aqui é o Cabala Hermética do Marcelo, Prometeia. Não sei como é que tá, se a Panini lançou novas edições, né? Porque estava esgotado. Prometeia é um ótimo estudo de cabala, fantástico, talvez um dos melhores que tenha para você pegar. E eu queria falar pros bruxões da porra que estão aqui presentes também, que começou um movimento especialmente influenciado pela galera da magia do caos, né? Que rejeita as estruturas e tal, de contra a cabala e pá. Beleza, você vai a favor do que você quiser, você acha outro sistema. Tem, sei lá, os graus de consciência do
do Mano lá, os 8 circuitos de consciência, é ótimo e vai funcionar de maneira muito parecida. Mas eu queria que você não ignorasse, porque como tem muito material de cabala, ele é um caminho pavimentado e bastante seguro para quem quer seguir, né? E principalmente o cara que mexe com magia do caos e rejeita isso aqui e vai falar de cor da magia para mim, cor da magia é cabala for dummies. Certo? Então você pega aquilo, porque aqui, ó de onde saiu as suas cores da magia aqui, ó. Certo? Então aquilo é cabala sem usar o nome das esferas. Então também tá aqui. Então assim, tem aí, ó, Keller citou Prometeia, Cris e eu citamos Cabala Hermética, tem o Cabala de John Fortune, tem, cara, o Regardier no Golden Dawn, ele fala um pouco de cabala, tem todos o livro da Penumbra. Se você tiver paciência e quiser ligar os filtros, pode pegar, tem muita coisa de muito autor judaico, tem muita cabala judaica. Tem Uma vez esse cara realmente é judeu, tá? É sempre bom. Tem uns malandros aí que usam os nomes judeus e que... ignoram um judeu renegado, que nem o meu. Meu Keller é judeu, mas eu não pratico. E aí o Keller fala que tem um da Penumbra também, né, Keller? É, um livro da Penumbra que é muito bom, que é o Cabala Clifótica e Magia Goetia. Ele já vai pro Dark, mas os primeiros capítulos, que é onde ele explica a Cabala, é muito claro, é muito simples. Aí você pode, inclusive, fechar, depois de ler os primeiros capítulos, na hora que começa na árvore da morte. Você ignora um pouquinho ali, porque Cliff é um BO da porra. Você ignora ali um pouquinho, volta a estudar Cabala, depois você volta para as Cliffas. Aí você tem o da John Fortune, o Regardier, que acho que todos os livros que falam um pouco sobre a Golden Dawn vão falar de Cabala. Então, assim... o do Wang, Tarô Cabalístico do Wang, é um livro que você não sabe, você vai ler, você não sabe se é de tarô de cabala, porque ele já trabalha direto com as conexões. E isso é um material, é um curso que a Rod Studio não pretende dar, mas que a gente sabe que o Marcelo há anos está fazendo isso, tipo, de maneira sensacional. E acho que talvez tenha sido a introdução de cabala para todos nós. Não, e não tem nada mais fácil do que os materiais do Marcelo. Assim, o Marcelo ele é o folhetim introdutório do ocultismo na face da Terra. Então... O pessoal está perguntando se esse livro vocês recomendam para começar a estudar Cabala. Pergunta da Aurélia. Qual? O Cavaleiro Hermético do Del Débio? Cara, eu acho que assim, o grande problema da Kabbalah em linhas gerais, cara, é que você tinha que comprar 30 livros, cara, para conseguir concatenar e entender as informações. Eu acho muito foda o que o Marcelo fez, que foi pegar toda essa porra que tava enfiada em tudo que é canto e colocar num livro só, entendeu? E sintetizar tudo e usar. E ele é um cara que gosta muito da mitologia comparada e trabalhar com mitologia comparada, entendeu? É uma biblioteca então eu acho assim, não tão portátil, talvez. Ele é meio grande. Ele é meio grande. Era o que eu ia falar. Eu não sei se ele seria um livro introdutório, porque ele já presume que você vai mastigar muita coisa ali, né? Então, não sei. Você precisa ter uma estrutura, né? Uma estrutura de compreensão, assim, que até se você olhar as palestras que ele deve ter online, essa estrutura consegue dar. E aí você aprofunda a estrutura, mas... Mas sabe o que pode usar também, Cris? Pode começar pelo da John Fortune, que é um livro fininho. Sim. É o Cabala Mística, né? Cabala Mística da John Fortune vai te dar uma visão geral e aí depois você sente pau, que aí o livro do Marcelo é longo, você tem que ir lendo aos pouquinhos. Ou Prometeia. O do Marcelo, para mim, é como você ler uma enciclopédia. Não tem como você adquirir todo o conhecimento dentro de uma enciclopédia, mas o conhecimento está todo lá, então é muito difícil. Você lê a enciclopédia, é meio complicado. Então vamos fazer um roteiro aqui, ó. Cabala Mística da John Fortune, Prometeia e Cabala Hermética do Del Débio, nessa ordem. Já vai te ajudar pra caralho. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Grola, da Rose. Os números da árvore, o que representa? Se for o número que está dentro da esfera, é o número da esfera. Se for do lado de fora, é o número do caminho e o arcano em número romano, né? Esse aqui, por exemplo, é o caminho 11, que representa a letra Aleph, que representa o elemento ar, que é a carta do louco. Esse é o caminho 12, que representa... Meu hebraico é extremamente enferrujado, eu sempre confundo o Kaf com não sei o quê, então não vou lembrar aqui o nome da letra, só teria que olhar HHD, que representa Mercúrio, que representa a carta do mago. E por aí vai. Então aqui na verdade, isso aqui é a base que virou o HKT.
entendeu? Depois a gente expandiu isso aqui para cada um desses caminhos. Se você olhar as cores no HKT, são exatamente essas que estão aqui. Por que são as cores da Golden Dawn? Por que são as cores sei o quê? Entendeu? Porque aí virou aqui. Ah, não está aqui. Está no Lamen. Peraí, o Lamen está aqui. Graças a Deus, está aqui o Lamen. Pronto, agora aqui. Agora eu lembro todos os nomes de tudo. Entendeu? Cadê? A carta do mago, a letra Bef. Aqui, a letra Bef na carta do mago. Pô, lembrava pra caralho disso. Que representa a B. Que representa a letra B. O valor dela é 2, o caminho é o caminho 12. O valor Aqui, gemátrico, né? Aquele valor que tá ali é o valor gemátrico. Isso é o valor gemátrico, que representa o caminho 12, que é a carta do mago, que é representada por Mercúrio. Então, isso também, pela Editora Diamond, tem pôster, a gente fez pôster disso, deve fazer edições novas dos pôsteres no futuro. Entendeu? Quem frequenta os nossos cursos tem acesso a essas imagens também. É um dom que a gente dá. Então, a gente tem todo esse material de estudos. Muito desse material está liberado, está disponível, entendeu? Se a gente for, o curso que falou para a gente publicar isso depois no YouTube, para facilitar para todo mundo acessar, no canal do Lupus em Fábula, e aí lá eu boto o link também do site da Roda de Tudo, onde estão essas imagens que o cara pode pegar para mexer. Então, assim, mas todos esses números têm um significado, tá? Todos vocês vão achar, vai pegar um livro do Wang, por exemplo, tá lá, vou pegar os livros da Golden Dawn, tá lá, as cores vão estar lá, o Crowley vai seguir, vai fazer algumas diferenças, vai dar uma outra visão sobre a árvore da vida, mas aí é uma coisa mais telêmica, mas está tudo lá. Não, CAF e BF não são idênticos, são levemente parecidos. E aí, porque tudo é um acumulado de iode. Tudo é iodes misturados. Todos os iodes possíveis vêm isso aí. E aí é foda. Cada Na hora de você desenhar é foda. É isso aí? Lembrar que não é fácil, não. Não é fácil. Tem mais uma aqui. Esse grau de consciência que você falou, Keller, de quem que é? Do quê? Você falou os 8 graus da consciência aí. É do... Espera? Não é. É do maluco louco, do cientista do LSD. Esqueci o nome dele. Timothy Leary. Que é foda, hein? A melhor tradução dele, se você quiser estudar os 8 graus de consciência, tá no Prometheus Rising, Ascensão de Prometheus, escrito pelo cara que era editor da Playboy. E é bom pra caralho. Ele também tem uma versão comentada do livro dos mortos tibetanos, que é espetacular. Foda. Alguém perguntou de CAF e BEF. Tá aqui, ó. Esta aqui. Peraí, vamos lá. Vamos. Nossa, é foda esse trabalho 2 monitores. É o 2 e o 20. É o 2 e o 20 aí, Grola. Não, é que eu tô tentando colocar cor para marcar. Tá. Só que o arquivo tá em grayscale, então não vai colocar cor nunca, né? Então tá aqui, agora vai. Só nos vai o menu, que ficou travado. Ainda de brinde, vocês têm um curso de Photoshop. Só o menu aqui que resolveu que não quer sair da tela. Vamos lá. É o 2. É porque esses arquivos que você está mexendo são bem pequenininhos, né? Fala a verdade. Então, pior que esses aqui não são grandes não, Cris. Esses aqui até que são razoáveis. É o 2 e o 20. Aqui já é a versão JPEG. Aqui, ó. CAF e BEF. Que muda essa rabetinha aqui. Uma rabeta. Mas é a mesma coisa. Você for ver, todas elas começam com um de cima, assim, né? Um iodinho. É a mesma coisa que a gente tem O iodinho é ótimo. conflito, de conflito com Ré e chat, né? Chat, porque pode, dependendo do olhar também. Exatamente. Porque por judeu vai falar, nossa, como vocês são ignorantes, vocês não conseguem diferenciar. Mas para quem não está habituado com esse tipo de alfabeto, com esse tipo de letra, quando você vê em tamanho pequeno, às vezes você não percebe que tem aqui um vaso, ou às vezes o tipo de fonte que o cara fez o hebraico, tem fontes OpenType, Times New Roman, Arial, essas fontes básicas, se você pega o set completo, elas têm inclusive hebraico dentro delas. Aí você pega uma fonte mais que o cara fez meio daquele jeito, pode ser que você não consiga visualizar exatamente o que a letra significa.
entendeu? E aí você tem fontes que têm variações, aqui são as fontes só as principais, né? Tem fontes que tem variação quando ela aparece no final de uma palavra, ela é diferente. Então tem uma série de questões aí, que aí só quem dá hair, que estuda hebraico, Alex estuda hebraico. Você lê da direita para a esquerda. Tem. E tem um outro detalhe ainda que a gente tem que lembrar. O hebraico moderno, ele acrescentou uns pontinhos para você achar as vogais. Porque, no geral, não tem vogal. E além de não ter vogal, hoje em dia a gente fala, o Aleph é o A. Ah, meu rabo, o Aleph não é A, mas tudo bem. A gente vai entender ali. E, além de tudo, não tinha espaço em várias questões hebraicas clássicas. Então era aquela paulada do inferno que você tinha que saber onde é que estava o que ali, né, cara? Exatamente. Aí tem tanta coisa nisso aí que está envolvido com Cabala, Yod Revolver. Nossa, é assunto para quilômetros. Vamos pensar nos livros, nos dados desses para botar no Lupus em Fábula. Vai que. Ué. Pode ser. Mas eu acho, pessoal, basicamente é isso aí, cara. Mensagem final. Você quer começar? Ó, John Fortune, que é um livro fininho, Cabala Mística. Prometeia, do Alan Moore, que é HQ, 2 volumes desse tamanho, sensacional, é do caralho. E 32 edições, não à toa. Exatamente. E aí, cara, Cabala Hermética do Del Débio vai dar um apanhado geral. E aí depois, cara, tenta encaixar isso na realidade que você vive, que é só sucesso. Aí você vai entender, porra, cara, não. Pode ser que isso não seja realmente um reflexo do que é a realidade, mas funciona pra caralho. Aí você vai saber qual é a cor da vela que você acende pro santo. Você vai falar, puta, eu vou acender essa cor nesse dia por causa disso. E você vai falar, porra, agora sim, agora eu entendi. Perfeito. Beleza? Para quem estiver assistindo depois pelo YouTube, um abraço. Para quem acabou de assistir com a gente a segunda aula do curso de Arcanos Menores, semana que vem a gente continua. E para quem gente, ainda tem mais 2. E para quem é do grupo já de estudos do Tarô Mitos Modernos e só passou para ver a explicação de Cabala, um abração. A gente continua falando pelo grupo do Telegram. Beleza? Um abração para todo mundo. E cara, se você acha tarô difícil, é porque você não estudou com a gente ainda. Fala aí, Kelão, o que é essa nossa metodologia? Nossa metodologia, ela utiliza vídeos para que você vivencie o significado de cada carta através de filmes famosos de Hollywood, sempre escolhidos a dedo e com muito carinho e emoção. E além disso, você vai vivenciar por eles. E além disso, tem um método completamente inovador de associação, de comparação de tarô. Tem de tudo nesse rolê, de frases específicas para você entender. Então, se você, sei lá, eu sou um cara que entende pelo visual, tu vai bater lá. Ah, eu sou um cara que entende pela palavra, só auditivo. Tu vai bater lá. Ah, eu sou um cara que entende só pelas sensações. Tu vai bater lá. Não tem um filho da mãezinha que entrou pelas nossas portas de curso e não saiu daqui sabendo ler tarô. Até hoje. Isso é algo digno de nota. E ainda por cima tem uma coisa que pouca gente fala, mas a gente trabalha também, que é um uso de autoanálise pelo tarô, né? Procure um profissional de psicologia se precisar, mas tem um uso para autoanálise ali, e tem um uso magístico também ali, que é você pode usar para fazer tuas macumba. Isso aí. Então, caras, a gente achou um caminho. Você sempre teve dificuldade para aprender tarô. Puta, é muito símbolo, não sei o quê. Vem com a gente. Cara, eu vou... Estamos aqui com uma série de alunos aqui. Galera que tá aí, algum aluno quer mostrar a cara aí e dar o seu testemunho. Seu testemunho de fé? Lembrei mais uma coisa. Peraí que lembrei mais uma coisa e a gente aperta o testemunho de fé. Se prepara enquanto isso. Que além de tudo, se você fizer o curso de arcanos maiores, você sai com um mini curso de magia inspirada no Liber Nu, né? Você aprende as operações básicas do Liber Nu, do Liber Lux. Liber Nu publicado pela Penumbra Livros, vale a pena você ter se você se interessa. E se você fizer o curso de arcanos menores com a gente, você sai de lá com o básico de cabala e magia planetária. Isso aí. Pode ser só voz, Ana Lua. Cadê o testemunho de fé? Quem quer dar um testemunho de fé aí? Rapidinho. Se pode ser só voz. Falei que pode ser só voz. O método de aprender com filmes é muito bom para explicar quando você está lendo. Aí, ó, tá vendo? Nas cartas, as pessoas estão me olhando. Aí eu falo, sabe a Katniss em Jogos Vorazes? E a pessoa entende na hora tudo o que está acontecendo. Você pega o
filme, um livro que ela sabe a referência e encaixa na leitura, é muito mais fácil. Tanto para mim explicar, como para a pessoa que eu tô lendo. Tipo, é um bagulho louco. Eu nunca pensei em explicar tarô com Jogos Vorazes e Harry Potter. Aqui é magia pop. Ó, Mais alguém? eu tenho um testemunho aqui também. Christian, Cara, é bacana por quê? Porque vocês acharam um método moderno para explicar uma arte milenar, que é o tarô, né? Então você vê, às vezes, um baralho como o Marsella, que tem aquelas cartas antigas pra caramba, você sabe o que significa isso? Vocês conseguiram trazer isso para os mitos modernos, ou seja, nós, dessa geração, a gente olha pro filme e entende a porcaria da carta, cara. Então, isso eu achei genial, cara. Recomendo mesmo o curso, né? Porque é uma forma de você entender o negócio, entender mesmo, sabe? Não fica com... Você tira o mistério da carta. valeu, Cris. Mais alguém aí quer dar um testemunho aí para nós? Ó, eu tenho uma coisa a acrescentar aqui. Eu acho que o diferencial aqui tem a ver com essa pessoalidade que dá para esse estudo. É muito importante você estar no meio de outras pessoas, fazer essa troca, poder contribuir, poder ouvir também, e aí você vai acrescentando significados ao que você já tinha. Assim. Eu acho isso bem importante, é muito diferente de estudar sozinho. Show de bola. Valeu, isso aí foi o Estamos Salimena. juntos. Alguém mais? A Eu vou Rose. falar. Peraí, Muito didático, professores bem preparados, que sabem associar o que querem explicar com coisas do nosso dia a dia, coisa que é importante caso qualquer aula que a gente faz, se tem um professor que tem dinâmica, é muito mais fácil. E como eu já falei para eles mesmos, eles entregam muito mais do que eles vendem no curso. Valeu, Ani. Eu vou falar também. Meninos, assim, o que eu acho maravilhoso é que como vocês conectam as referências dos mitos modernos, né? E aí quem quer manjar ou quem tem algum interesse em saber dos rolês, mas não só dos rolês, quem quer entender realmente assim a cultura, quem quer entender a simbologia que vai sendo usada, né, ao longo do tempo, eu acho que o curso é uma maneira maravilhosa de fazer isso. Além de que, por vocês terem didática, realmente fica um conteúdo e uma experiência muito, muito acessível, muito tranquila, né? Eu sou da psicologia e eu recomendo, assim, vocês horrores para meus colegas que são psicólogos mesmo, não necessariamente porque querem ser dos rolês, mas porque a maneira como vocês trazem esse arcabouço, né, teórico, simbólico, é só muito top. Então, vocês são 10, eu amo vocês. É isso. Valeu, Rose. Tem mais aqui. Ih, Aleph. Além... Sou eu mesmo. Além... Não é o primeiro curso que eu faço com esses rapazes aqui, então... em todos eles nós fomos inseridos em outros grupos com o pessoal que estudou com a gente. Então esses grupos têm gente de contextos e magísticos diferentes. Tem aí o Kusa tirando dúvidas pra gente de correlações da cosmogonia nórdica. Tem o Cris, também tem outros rolês magísticos. Então, mesmo depois dos cursos, como nossa amiga falou, eles entregam muito mais do que eles estão oferecendo aí. Tem um monte de conteúdo ilustrado, tem essa troca com o resto da galera. Então, você acaba comprando um curso X e ganhando muito mais do que isso. Olha só que beleza. Olha os benefícios. Uma parada do Aleph aí que é legal. Dá o link agora. Para quem fizer o curso, você tem acesso à maioria dos materiais que o Grola mostrou agora, até bem mais que esses materiais. E ainda tem no curso de tarô a apostila, né, de leituras, de tiragens, com mais de 100 métodos de tiragem diferentes, inclusive alguns criados pelos alunos do curso. É isso, galera. Então, isso aqui foi só um resuminho que a gente fez realmente de cabala, para quem não conhecia no assunto, para abrir as portas aí para quem quer buscar um pouco mais de informação sobre isso. A gente deu as referências, os cursos aí, enfim, os livros, o curso do Del Débio. Eu não sei quando vai acontecer a próxima turma. Fica atento lá, tanto no Projeto Mayhem quanto no hermetismo.com, porque ele sempre vai colocar lá as datas, tá? E, cara, segue acompanhando a gente no Lupus em Fábula, que a gente também vai divulgando os aplicativos, os cursos
e, porra, muito mais novidades que a gente pretende fazer por aí. Beleza? Beleza? O que não é difícil é de encontrar a gente. Tem Não, nossas redes facinho. sociais que o Cussa pode colocar no fim desse negócio aqui. E além disso, a gente está lá no Magicando, a gente está lá no Mayhem, a gente está em tudo quanto é canto aí. A Então, gente tá, só por Deus, a gente tá em tudo que é lugar. Falou, galera. Beleza? Galera, abração e tamo junto aí. Abração, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. tchau. Tchau. Gente.